Bem-vindo a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico. Hoje um episódio especial. Vamos falar um pouco sobre, obviamente, sobre linguística, mas muito sobre etimologia hoje. E para isso a gente convidou o professor Aldo, que vai nos presentear aqui com um bate-papo gostoso e abranger muita coisa importante na área de qualificação e também na linguística como um todo. Professor Aldo, muito obrigado por estar aqui presente conosco. É uma honra recebê-lo aqui, viu? A honra é minha, eu estou muito feliz de participar e espero contribuir aí com o trabalho que vocês desenvolvem. Vai contribuir com certeza. Vou ler uma breve biografia aqui do professor Aldo Bisocchi. É doutor em Linguística e Semiótica pela USP, com pós-doutorados em Linguística Comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Etimologia na USP também. É pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa da USP e professor de Linguística Histórica e Comparada. De 2006 a 2015, foi colunista na revista Língua Portuguesa e é autor de 4 livros até o momento. Léxico e Ideologia na Europa Ocidental, Anatomia da Cultura, O Universo da Linguagem, que é esse livro aqui, que foi o que me fez conhecer o professor, e o último livro que foi lançado, Uma Breve História das Palavras, pela editora Almedina. Bom, então, professor, eu queria mais uma vez agradecer e começar a perguntar de onde veio esse amor pelas palavras, esse amor pela linguística e percebemos um grande amor pela origem, pela etimologia das palavras, né? Se eu pudesse começar por aí, eu agradeceria. Bom, eu costumo dizer, né, que eu sou linguista de nascença, porque desde muito pequeno eu me interessei muito por línguas e tal. Eu fui um garoto assim que já sabia fazer as letras e tal, né, antes de entrar na escola, né? Sabia contar até 10 em inglês, assim, com 5 anos de idade e tal. Então, quer dizer, eu sempre tive muito pendor para isso, né? Eu ia muito bem nas aulas de língua portuguesa, língua inglesa, tal, né? Então, sempre tive muito pendor para as línguas, né? Só que na época, assim, até a minha adolescência, e tal, eu não sabia que existia um curso chamado linguística, né? Sabia que as pessoas estudavam geralmente inglês, francês, espanhol e tal, e não era exatamente o que eu queria. E quando eu descobri a existência da linguística e do curso de linguística, eu falei, é isso que eu quero fazer na vida, né? Agora, curiosamente, eu só contar uma passagem. Na época que eu fazia cursinho para entrar na faculdade, eu pela primeira vez na vida entendi a matemática e eu me apaixonei por aquilo, né? Conclusão, quando eu fui prestar vestibular, eu fui para ciências exatas, né? Fui fazer física na USP. E eu cheguei até o terceiro ano de física, né? Até hoje eu sou um apaixonado por ciências naturais, né? Leio muita coisa de divulgação científica nessas áreas e tudo, mas eu percebi que não era a minha praia, que a minha vocação realmente era para as línguas. Então eu tranquei a matrícula, prestei vestibular de novo e entrei em linguística. Mas essa passagem que eu tive pelas ciências exatas foi muito importante para mim, né? Porque ali eu aprendi realmente o que é fazer ciência, né? Sim, faz muito sentido, muito sentido. E professor, a gente vai falar bastante hoje sobre etimologia. Para quem não conhece a palavra, para quem está chegando agora no canal, em poucas palavras, como que o senhor explicaria do que se trata a etimologia? Bom, basicamente, etimologia é a ciência que estuda a origem e a evolução das palavras ao longo do tempo. Quando elas surgiram, onde elas surgiram e que processos elas sofreram, que mudanças de forma e de significado elas sofreram ao longo do tempo até chegar aos dias de hoje. É basicamente isso.
Maravilha, obrigado. Agora eu vou abrir aqui para os meus amigos aqui fazerem perguntas. Quer começar, Du, com uma pergunta? Ah, eu quero sim, professor. E é interessante, não sabia que o professor também tinha feito outra faculdade bem diferente, né? Por exemplo, física. Eu também vivenciei isso, professor. Eu estudei direito, fiz a faculdade, passei na OAB, fiz pós-graduação, aí eu percebi que realmente a minha paixão maior era por línguas, né? E não necessariamente por ter a paixão por línguas, quer dizer que a gente deixa de gostar das outras coisas. Que nem o professor falou que até hoje gosta de física, eu também gosto muito do direito. Eu não tenho esse amor para exercer a profissão, né? Mas eu gosto, por exemplo, eu assisto palestras, eu leio livros, né? A gente consegue manter viva nosso amor por outras áreas também, né? E tudo bem isso também, né? É. E a primeira. Aliás, eu vou só contar uma coisa também para você. Uhum. Quando eu entrei no curso de linguística, eu já tinha feito 3 anos de física e eu constatei que todo mundo ali na turma era mais velho, porque quase todo mundo ali já tinha feito uma outra faculdade. Eu tive um colega que era arquiteto formado, o outro era filósofo, né, tinha feito filosofia, e o outro tinha feito engenharia, né? Então, quer dizer, todo mundo foi fazer linguística como uma segunda faculdade, né, um segundo curso universitário, e todo mundo mais ou menos tinha o mesmo histórico que eu, né? Fez uma faculdade, não se encontrou lá e resolveu fazer linguística. Olha que interessante, eu não sabia disso aí, mas faz sentido, né? E é um curso apaixonante. E professor, aproveitando, o professor fala muito de etimologia, queria saber o que o professor poderia nos falar. Hoje nós temos muito a questão de cancelamento de pessoas na internet, mas também cancelamento de palavras, né? Algumas palavras na língua, elas às vezes sofrem também um cancelamento. O que o professor poderia falar para a gente sobre essa questão? Bom, o que acontece é o seguinte, já de algumas décadas para cá, se estabeleceu essa ideologia do politicamente correto, né? Que em si não teria grandes problemas, né? Quer dizer, eu acho até louvável que a gente se preocupe em utilizar palavras que não ofendam, que incluam as pessoas, até aí tudo bem, né? Mas o que passou a acontecer foi que, com base nessa ideologia, começou a haver uma espécie de caça às bruxas, né? Pessoas, inclusive, que na época do regime militar eram contra a censura, hoje defendem censurar dicionários, né? Excluir do dicionário determinadas palavras porque elas são ofensivas e tal, o que é um absurdo, porque, afinal de contas, o dicionário apenas ele espelha a língua. Então, quer dizer, se uma palavra está no dicionário, é porque ela está na sociedade, né? Então, a culpa da existência da palavra não é do dicionário, né? E tirar a palavra do dicionário não vai tirar a palavra da boca das pessoas. Mas o grande problema que vem ocorrendo é que muitas pessoas propõem o cancelamento de palavras com base em falsas etimologias, ou seja, alegando que uma determinada palavra ou expressão é racista, é machista, é homofóbica, etc., quando na verdade não é, né? Então, quer dizer, o grande problema é esse, que muitas palavras inocentes têm sido, hoje em dia, proscritas, né? Com base num argumento falso, né? E a etimologia está aí para justamente restabelecer a verdade. Legal, maravilha. Obrigado pela pergunta, do Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Aldo. Como eu trabalho muito com professores de inglês, né, que estão em sala de aula e pensando na área numa das áreas de expertise do professor, que é a etimologia, professor, como que a etimologia pode ser aplicada no ensino de línguas estrangeiras para facilitar a compreensão e aquisição do vocabulário por parte dos alunos? Olha, a etimologia pode ajudar bastante. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Hoje, as duas línguas que mais se ensinam, né, e que têm mais procura são o inglês e o espanhol, por razões econômicas, etc. E são duas línguas. O espanhol é uma língua românica, que é muito próxima do português,
E o inglês é uma língua germânica, mas que, apesar disso, tem muitas palavras de origem latina, né? Então, quando a gente estuda as palavras, e estuda a origem das palavras e tal, a gente começa a compreender o significado delas, né? E isso facilita muito também quando a gente passa para uma outra língua, que também tem palavras, muitas vezes com a mesma origem, né? Ou, em muitos casos, também existe um fenômeno muito interessante, que é o chamado decalque, né? Ou tradução de palavras, em que uma palavra aparentemente estrangeira, na verdade, ela é um cognato de uma palavra do português apenas transformada. Vou dar um exemplo aqui, que o exemplo que me ocorre aqui em alemão, né? Tem uma palavra em alemão que é unterbrechen, né? E que significa interromper. A pessoa olha para essa palavra e diz, nossa, que palavra estranha, né? Uma palavra totalmente diferente. E não é, né? Porque, na verdade, unterbrechen é uma tradução de interromper, né? Porque unter, em alemão, quer dizer inter, entre, e brechen é romper. Então, quer dizer, na verdade, essa palavra é simplesmente uma tradução do latim interrompere, né? Que também deu o português interromper. Então, se a gente tem essa noção, por exemplo, eu estudei alemão autodidaticamente, né? Eu nunca fiz um curso de alemão nem nada. Mas o que acontece, por exemplo, o alemão tem um vocabulário muito diferente do português, porque ele não tem tantas palavras de origem latina quanto o inglês. No entanto, muitas das palavras do alemão, como eu disse, são simplesmente traduções, né, do latim, né? Então, quer dizer, sabendo isso, eu memorizava as palavras do alemão com mais facilidade, né? E o inglês também tem muitos casos assim de palavras que são traduções de palavras latinas, né? Ou gregas, né? Então, esse conhecimento que a gente tem da origem das palavras e tal facilita muito no aprendizado do vocabulário de uma língua estrangeira, é, principalmente de línguas europeias, né? Exatamente. Tem bastante uso dentro da sala de aula. Acho que, né, as pessoas com quem você trabalha, Sérgio, podem tirar muito proveito de conhecimentos da etimologia, né? Bem interessante. Agora, eu imagino, professor, que rastrear uma palavra, ir atrás de das origens, não deve ser uma coisa tão simples assim, né? Porque tem muito achismo nessa área também, né? Qual que é alguns dos desafios, assim, quão complicado é ir realmente ao fundo e descobrir a origem de uma palavra? De fato, é bastante complicado, é um desafio bastante grande. Em primeiro lugar, porque quando a gente fala na origem de uma palavra, com exceção de palavras cultas, assim, termos técnicos e tal, que normalmente são criados em textos escritos, a grande maioria das palavras nasce na oralidade, ou seja, elas são primeiro faladas e só depois elas serão escritas. Então, muitas vezes o que ocorre é que uma palavra só vai ter o seu primeiro registro por escrito, às vezes séculos depois que ela já está em uso ali pela sociedade. E o nosso problema, quando a gente vasculha o passado, é que até o século XX, a única fonte que nós tínhamos para poder pesquisar sobre palavras eram textos escritos, né? Então, nós temos aí vários desafios. O primeiro é o de localizar o texto, né? Muitos textos estão em bibliotecas, livros antigos, etc. E volta e meia a gente até ouve na imprensa que acabaram de descobrir na biblioteca do Vaticano um manuscrito do século tal,
não sei o quê. Quer dizer, então, por incrível que pareça, muitas vezes até dentro de uma biblioteca, existem textos perdidos, textos que ninguém sabia que estavam lá, né? E o que acontece muitas vezes é justamente isso, que quando a gente descobre um texto mais antigo e que já tem aquela palavra, a gente descobre então que aquela palavra é mais antiga do que a gente imaginava, porque a gente até então supunha que aquela palavra tinha surgido ali no século XVI. De repente a gente descobre um texto do século XIII em que a palavra aparece. Opa, então essa palavra já estava ali no século XIII, entendeu? E há outros desafios, por exemplo, o simples fato de encontrar um texto não quer dizer grande coisa. Você tem que primeiro decodificar esse texto, né? Esse texto está escrito numa língua estrangeira, está escrito numa língua estrangeira do século XIII, que não é a língua estrangeira de hoje, né? Aquela língua também mudou desde então. Esse texto está escrito num alfabeto que você primeiro precisa decodificar, né? As letras. Por exemplo, um caso típico, textos medievais, eles eram escritos à mão, não havia ainda imprensa, e em letras góticas, né? E o alfabeto gótico, ele é muito complicado, ele é muito cheio, as letras são todas enfeitadinhas e tal. Então, quer dizer, até a legibilidade do texto fica um pouco complicada. A gente precisa de um especialista chamado paleógrafo, né? Que é o especialista em textos antigos, que decodifique aquele texto para que a gente possa, então, lê-lo, digamos assim, transcrevê-lo nos nossos caracteres atuais, para poder ler o texto, né? E aí um outro desafio, aquela palavra aparece ali, mas qual o significado dela naquele texto? Quer dizer, muitas vezes o significado que ela tinha no século XIII não é o significado que ela tem hoje, né? As palavras vão mudando, não só de forma, ou seja, não só a pronúncia e a grafia da palavra mudam, mas o significado também muda, né? Por exemplo, no século XVII, a palavra bizarro era um elogio, né? Significava uma coisa muito boa, né? Hoje, se você disser bizarro, você está dizendo que a coisa é esquisita, né? Aliás, a própria palavra esquisito mudou de significado. Esquisito também, no século XVIII, era uma coisa refinada. Por exemplo, uma comida esquisita era uma comida fina, né? Hoje é uma comida estranha, né? Quer dizer, todos esses processos são desafiadores para um etimólogo, porque a gente está lidando com uma época passada à qual a gente não tem acesso, a gente não tem um túnel do tempo, né, para poder viajar para o passado. Muitas vezes as fontes são escassas, né? Há palavras, inclusive, para as quais a gente tem que deduzir um étimo hipotético. Por quê? Porque simplesmente o registro em que essa palavra pode ter aparecido pela primeira vez se perdeu, né? Quer dizer, nem todos os livros que foram escritos sobreviveram até os dias de hoje, né? E ainda existe um último desafio, que é o das chamadas línguas ágrafas, né? O que são línguas ágrafas? São línguas de pequenas comunidades, por exemplo, tribos indígenas, né? Comunidades que não têm escrita. Então, por não terem escrita, vasculhar a história dessas línguas é muito mais complicado, né? Porque não há registros, não há documentos que mostrem como foi o passado dessa língua. Uau, professor, quanta coisa interessante que o professor falou aí, né? E falando de etimologia, na verdade nós estamos conhecendo melhor o professor porque o Ivan se inspirou muito no livro do professor, né? Nós temos nossa roda de conversa, eu, Ivan e Sérgio, e ele leu o livro e falou: tem um livro fantástico que eu estou lendo aqui do professor Aldo. Tanto é que mais para frente eu também quero ler o livro. E aí nós gostaríamos de saber, assim como o professor é uma influência para a gente, quais foram as suas influências como linguista no primeiro momento? E o professor também é escritor, né? Então, quais foram as suas influências para que o professor se tornasse um escritor? E se você poderia falar um pouquinho dos seus livros para a gente? Tá.
Bom, eu tive dois tipos diferentes de influência, né? Dentro da linguística, propriamente, quando eu comecei a estudar linguística, eu me apaixonei pela figura de Ferdinand de Saussure, que é considerado o pai da linguística moderna, né? O cara era um gênio, né? Ele, assim, ele revolucionou a linguística, né? E um outro linguista também, assim, que eu admiro muito, Bernard Potier, um linguista francês que também deu grandes contribuições para a linguística, né? Na época da faculdade, eu não gostava muito de Chomsky. Hoje eu gosto, né? Hoje eu me baseio muito no trabalho de Chomsky, né? Agora, eu citaria dentro da linguística um nome especial, que é o David Crystal, que é uma pessoa que me inspirou muito porque ele, além de linguista, ele é um divulgador da linguística, né? E eu também abracei essa tarefa de divulgar a linguística ao público leigo. E aí entra o meu segundo tipo de influência, que são os divulgadores científicos, né? Como eu disse, eu estudei física, né? Então, até hoje eu sou apaixonado por ler livros de divulgação de física, de astronomia, de cosmologia, de neurociência, de genética. Então, por exemplo, nessa área, as minhas principais influências foram Carl Sagan, Richard Dawkins, Stephen Hawking, Marcelo Gleiser, a Suzana Herculano Ozel, né, esses dois últimos brasileiros, né, que fazem divulgação científica. Então, por incrível que pareça, para escrever livros de divulgação de linguística e também artigos, né, porque durante muito tempo eu escrevi artigos na revista Língua Portuguesa, né, então eu me dirigia a um público que não era especializado, eu tomei como modelo, sobretudo, divulgadores das ciências naturais. E o professor poderia falar um pouquinho sobre os seus livros também? Bom, o meu primeiro livro nada mais é do que a minha tese de doutorado, adaptada para o formato de livro, né? É um texto acadêmico, né? Então não é um livro para leitura por pessoas leigas. Já o segundo livro, Anatomia da Cultura, já foi pensado mais para um público geral, né? Onde eu discuto o que é cultura, né? Partindo do princípio de que existem basicamente duas acepções básicas da palavra cultura, né? Quer dizer, de um lado, a cultura no sentido amplo, como tudo aquilo que o ser humano cria, tudo aquilo que no ser humano não é natural, não é biológico, né? Tudo aquilo que o ser humano transforma na natureza, e cultura num sentido mais assim, como sendo as artes, as humanidades, né? A filosofia, a literatura, etc. Aquilo que a gente, por exemplo, quando a gente fala no Ministério da Cultura, a gente está pensando nessa cultura num sentido mais estrito, né? Então, eu discuto tudo isso nesse livro. O meu terceiro livro, que é esse aí que o Ivan mostrou, que eu também estou com ele aqui, né? O Universo da Linguagem, ele é uma coletânea de artigos de divulgação que eu publiquei em revistas, principalmente na revista Língua, né? Onde eu atuei de 2006 até o fim da revista, em 2015, quando ela deixou de ser publicada, e alguns artigos em outras revistas, tipo Scientific American, etc., né? E então esse livro é uma coletânea desses artigos. E finalmente, né, esse último livro, Uma breve história Uma breve história das palavras, é basicamente sobre etimologia, né, onde eu explico o que é etimologia, como é o trabalho do etimólogo, comento várias palavras assim que têm uma história muito interessante, tanto da nossa língua quanto de outras línguas, né? E sempre numa linguagem acessível ao leitor não especialista no assunto, né? O leitor médio. Bacana. Antes do Sérgio
fazer a pergunta. Agora que eu sei que o professor estudou um pouco de física, faz até mais sentido o universo da linguagem. É um trocadilho interessante aqui. A linguagem não deixa de ser um universo, mas sabendo o Exato, seu background aí, faz mais sentido ainda. exato. E se você notar, tem alguns artigos aí nesse livro que fazem um paralelo, né, entre a pesquisa linguística e a genética, a evolução, a teoria da evolução de Darwin, né? Há um artigo aí que faz uma comparação entre a física e a química com a linguística, né? Então, quer dizer, porque eu até brinco, né? Eu costumo dizer que a linguística é, ao mesmo tempo, uma ciência humana, exata e biológica, né? Ela é humana porque as línguas, obviamente, são instituições sociais, né? A língua ela é criada pela sociedade que a fala, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é biológica porque hoje já se sabe que a aptidão linguística do ser humano é de natureza biológica, né? Por isso que todos os seres humanos falam. Não existe nenhuma comunidade humana que se comunique por assovios, ou por música, ou por gestos. Todo mundo fala, né? E a gente aprende a falar sem ser ensinado, né? Agora, a, a, pelo fato de a aptidão linguística ser de natureza biológica, o que ocorre é que todas as línguas do mundo, apesar de serem muito diferentes umas das outras, elas têm uma estrutura profunda, uma estrutura fundamental em comum, que é essa estrutura de natureza biológica. E essa estrutura é uma estrutura matemática, né? Ela pode ser analisada em termos matemáticos, né? Tanto que, para terror de muitos estudantes de letras, né, a linguística utiliza muito o modelo matemático nas suas descrições. Às vezes o estudante diz, pô, mas eu vim aqui para estudar o Olavo Bilac, estou tendo que ver aqui gráfico de não sei o quê, tal, né, equação. Mas é isso. Então, quer dizer, é nesse sentido que eu digo que a linguística é humana, exata e biológica, tudo ao mesmo tempo, né? Perfeito. Professor, eu tenho uma pergunta relacionada com o livro uma Breve História das Palavras, né? O professor mencionou o público leigo. Em que medida o professor acha que o livro contribui para a divulgação do conhecimento linguístico para o público leigo? Bom, a minha esperança sempre foi de que esse público leigo, pelo menos uma parcela dele, né, é, se interesse por esse tipo de assunto. Aliás, eu acho que há pessoas interessadas, né? E, e a etimologia é uma constatação minha. A etimologia é o ramo mais popular da linguística, né? Porque é um assunto que todo mundo tem curiosidade de saber a origem de uma palavra, a origem de uma expressão, né? Inclusive o que dá margem, infelizmente, à chamada pseudoetimologia, né? A etimologia de botequim, né? A gente vê na internet, infelizmente, muitos sites divulgando etimologias falsas, né? E as pessoas, infelizmente, por não terem conhecimento, elas acabam acreditando nessas coisas. Por exemplo, que sincero vem de sem cera. Então, porque antigamente se fabricava uma porcelana tão fininha, tal, que parecia que ela não tinha cera. Quer dizer, nada a ver, né? Aluno é aquele que não tem luz, porque A em grego quer dizer não, e luno é luz. Nada a ver. Então, a minha expectativa é de que as pessoas que se interessam por isso, que gostam que têm curiosidade, elas aprendam a etimologia verdadeira, elas tenham um senso crítico de olhar para uma explicação fantasiosa e não acreditar de cara nessa explicação, entendeu? Agora, infelizmente, eu sou obrigado a dizer, o povo brasileiro, até por uma questão de educação, lê cada vez menos, né? Lê cada vez coisas piores, né?
Então, quer dizer, eu também tenho a consciência de que eu não vou conseguir atingir muita gente com esse livro, né? Mas eu estou fazendo como aquela história do beija-flor, né? Que vai tentar apagar o incêndio na floresta, então ele pega uma gotinha d'água e joga na floresta. Aí o leão pergunta para ele: escuta, você acha que você vai conseguir apagar o incêndio da floresta com uma gota de água? Eles: olha, não sei se eu vou conseguir apagar, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Legal. Eu acho que é isso mesmo. No final das contas, é isso, né, professor? A gente fazer a nossa parte e torcer pelo melhor, né? É, Porque no final é isso. Bom, eu queria então, já chegando aqui à conclusão, para não passar muito do nosso tempo com o professor também, que hoje é domingo, né? Tem que descansar um pouco também, né, professor? Senão amanhã a vida continua. É, é. eu queria te perguntar o seguinte, para pessoas que assistem ao nosso canal, como mencionei, né? A maioria são estudantes, são professores, são entusiastas da linguística, ou ainda, ou ainda estão na situação que o professor comentou, estão num curso, fazendo um curso que não tem muito a ver com as coisas que ele realmente tem no coração, né? Que conselhos que o senhor poderia dar para estudantes ou entusiastas que desejam ampliar o conhecimento da linguística, que não querem ser só aquele professor, como nós comentamos antes da gravação, aquele professor que tem o conhecimento da fala em si, mas não tem esse conhecimento profundo da língua. Como que a gente poderia ajudar essa pessoa a considerar estudos mais profundos? Bom, o ideal seria até que essa pessoa estudasse linguística, né? Fizesse um curso de linguística. Mas eu sei que a grande maioria dos professores não tem esse interesse, até porque não pretende se tornar um pesquisador da área, nada disso. Então, o que eu sugiro é o óbvio, quer dizer, é ler muito, né? Ler muito a respeito, porque a linguística pode contribuir de muitas maneiras para o professor de línguas. Por exemplo, um dos desafios do professor é ensinar a pronúncia de uma língua estrangeira, né? E para isso ele precisa ter conhecimentos de fonética e fonologia, que são ramos da linguística. É, existe uma área da linguística chamada psicolinguística, que estuda como o cérebro, como a mente humana processa a linguagem, como a gente aprende línguas. Então, um professor que tem algum conhecimento de psicolinguística vai ter mais facilidade de desenvolver metodologias que façam o aluno aprender se ele compreender como a mente aprende uma língua, né? Existe um outro ramo chamado sociolinguística, que faz a correlação da língua com a sociedade que a fala. Quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, sobretudo uma língua, vamos supor, uma língua como o mandarim, que reflete uma realidade muito diferente da nossa, né? Uma cultura muito diferente da nossa, é interessante você conseguir saber de que maneira a língua reflete essa cultura e de que maneira essa cultura molda essa língua, né? Porque, inclusive, uma coisa que muitas vezes acontece é que a gente aprende uma língua estrangeira, mas a gente continua pensando em português, né? E às vezes a gente diz grandes bobagens num país estrangeiro, porque nós estamos simplesmente traduzindo a nossa visão de mundo, típica de um brasileiro, para outra língua. Quando o ideal para a gente conseguir se comunicar é a gente submergir na cultura daquele povo, compreender a cultura daquele povo, né? E falar como eles falam, né? Então, nesse sentido, eu acho que o principal que o professor pode fazer é estudar muito sobre linguística, né? E aí eu estou dando a minha contribuição, publicando esses livros que procuram facilitar a compreensão dessa ciência, né, para os leigos. Eu tenho já um livro que eu pretendo publicar, talvez no ano que vem, que é justamente o tema é isso, o que é linguística. Então, é tentar explicar para o leigo o que é essa ciência.
né? Que muitas pessoas, inclusive, não sabem. Quando a gente fala em linguística, a pessoa pensa, ah, mas o senhor é professor de inglês? Ah, mas o senhor é professor de português? Não é bem isso, né? Outra pergunta comum é quantas línguas você fala, então, já que você é linguista, né? É uma É, outra pergunta muito comum também, né? exatamente. Professor, aliás, eu recomendo esse livro para quem quer se apaixonar pela linguística, é muito bom, uma leitura muito acessível, e quando eu li, há bastante tempo atrás, eu fui fazendo minhas marcações aqui, porque ele tem muita, muita coisa legal, recomendo esse aqui. Além dos livros, professor, onde mais que as pessoas conseguem conhecimento, conseguem, acessar seus conteúdos? Bom, eu tenho um blog onde eu publico semanalmente. O blog se chama Diário de um Linguista, né? www.diariodeumlinguista.com, tá? E eu tenho também um canal no YouTube, onde eu faço vídeos, assim, eu posto um vídeo por mês sobre temas também de linguagem. O canal se chama Planeta Língua, né? Então, quem quiser, faz uma busca lá no YouTube pelo canal Planeta Língua, né? E pelo blog Diário de um Linguista. Muito bacana. Aliás, o Planeta Língua, eu assisto sempre. Esses dias estava assistindo de novo sobre a sua. Você começa com uma pergunta intrigante: qual é a língua mais importante? Aí você vai dando exemplos aqui, dando exemplos ali, até que chega no indo-europeu e ali você faz uma bela descrição. Achei muito interessante o jeito que você. Eu fiquei do começo ao fim do vídeo intrigado com a pergunta: o que que ele vai falar que é a língua mais importante, né? Até que chegou e depois deu toda aquela explicação. É um Pois vídeo é, mais. e o curioso é isso, que, de certa maneira, a língua mais importante do mundo é uma língua que ninguém conhece, foi falada na pré-história, que não deixou registro escrito, mas que sobrevive até hoje, né? E as línguas filhas dessa língua são as línguas mais importantes do mundo hoje em dia, né? Uhum. Sim, não é impressionante a história. Eu achei o vídeo sensacional. Meninos, vocês têm alguma outra colocação? Podemos fechar aqui? Que vocês gostariam de considerações finais? Du, Sérgio? Não, gostei bastante, achei que foi super, muito insight com a entrevista do professor e já fiz a compra do último livro aqui também para eu poder ler. Bacana, muito obrigado. Vai ser um prazer, professor. E eu também, professor, você ganhou mais um inscrito, eu vou entrar no canal do professor, que eu não conhecia, né? Também vou ler os livros e gostei muito de tudo que o professor falou aqui, apesar de ter estudado etimologia na faculdade, um pouco no mestrado, no doutorado, assim, algumas pinceladas, nós tivemos uma bela aula com o professor aqui, né? O professor tem, além da capacidade, o conhecimento técnico, o professor também, ele é muito claro quando explica tudo para a gente, né? Então, o professor tem o talento de transmitir as mensagens de uma maneira bem simples, sucinta, e eu virei seu fã, professor, vou te seguir em todas as redes aí, vou começar a conhecer mais o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito me honra. E é isso, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, a aula. Realmente, como o Du falou, o professor é um excelente explicador, fica muito, muito fácil de seguir a linha de raciocínio. Eu saí, aprendi muito nessa conversa. Obrigado. E agradeço a todos que forem assistir essa entrevista assim que nós lançarmos, né? E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Pedimos aí que quem assistir deixe suas perguntas lá para que a gente possa responder futuramente. E mais uma vez, professor Aldo, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço aí, uma ótima semana. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi um prazer aqui conversar com vocês. E deixo, inclusive, os meus parabéns aqui pelo trabalho que vocês desenvolvem. Tá ok? E sempre que precisarem, estou às ordens. Muito obrigado. Obrigado, professor.